Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo com um assunto bastante polêmico referente ao artigo aí 1349 do Código Civil, que traz um tema aí bastante chato quando acontece dentro do condomínio, que é o processo de destituição. Dá uma olhadinha na tela aí, olha só, a Assembleia de Destituição, ok? Lembrando que o meu objetivo aqui não é esgotar 100% aí referente à questão desse assunto, mas é te trazer aí um panorama geral para que você venha entender os pormenores aí desse processo aí de destituição de síndico, tá? Eu tenho certeza que você no final aí vai gostar do vídeo e já logo no início aqui, antes de você esquecer, e que eu esqueça, claro, por favor, se você não é inscrito no canal, dá uma verificada aí, inscreva-se no canal, comente, compartilhe. E se no final do vídeo você gostar desse tipo de conteúdo, por favor, deixa o teu joinha aí, ó. Isso ajuda aí que o YouTube venha divulgar esse vídeo para mais pessoas e colabora para que a gente possa continuar fazendo mais conteúdos para vocês aí, tá bom? Então, sem mais delongas, eu peguei uma matéria aqui que eu vou deixar para vocês aqui o link aqui embaixo para vocês dar uma olhada, para a gente poder discorrer sobre esse assunto aí de um processo de destituição. Então, vamos lá. O que nós devemos primeiramente saber? Que o processo de destituição de um síndico, ele está pautado dentro da legislação aí conforme eu disse no artigo 1349, ok? Qual que é a parte bacana dessa situação aí? Aí vamos fazer a leitura do artigo. A Assembleia especialmente convocada para o fim estabelecido, tá? No parágrafo do artigo antecedente, poderá, pelo voto da maioria absoluta e de seus membros, destituir o síndico que, olha o pulo do gato aqui, pessoal, que quando você vai poder fazer um processo de destituição do síndico, tá? O síndico que praticar irregularidades. Então, esse é um primeiro requisito para que você possa iniciar um processo de destituição do síndico, ok? Então, ou seja, o síndico tem que praticar irregularidades, é um dos requisitos, tá? Outro requisito, o síndico não prestar contas. Então, o síndico que não presta contas corre risco de sofrer um processo de destituição. Outro requisito, não administrar o condomínio de forma conveniente. Ou seja, fazendo a leitura do texto, não administrar convenientemente o condomínio. Então, está aí para vocês dar uma olhada logo de cara. Algumas possibilidades alinhadas na legislação que faz com que o síndico sofra um processo de destituição. Porém, pessoal, vale ressaltar e trazer para vocês aqui, vou mostrar a tela do meu computador para vocês dar uma olhada, que assim, o primeiro passo para um processo de destituição é você, eu até separei aqui o artigo para você, tudo certinho, vamos lá. O artigo 1355, deixa eu aumentar a tela aqui para mostrar para vocês. Ele diz assim: as assembleias extraordinárias poderão ser convocadas pelo síndico ou por 1/4 dos condôminos. Então, ou seja, eu já passei aqui no vídeo anterior para vocês que assim, compete ao síndico convocar a assembleia uma vez obrigatória anualmente e de forma extraordinária sempre que houver a necessidade. Porém, a assembleia ela poderá ser convocada por 1/4 dos condôminos, ou seja, 1/4 dos condôminos pode convocar a assembleia, seja ela extraordinária, tá, para tratar de algum assunto, e dentro dessa assembleia extraordinária aí com uma pauta de destituição do síndico, tá? Então, vamos lá para essa parte aqui, para a gente dar uma discorrida sobre esse assunto, tá? Então, ou seja, é importante, pessoal, que vocês reúnam o máximo de informação para que vocês não iniciem um processo de destituição
e corre o risco desse processo ser revertido judicialmente, tá? Porque se o processo ele não seguir o passo a passo, vocês podem correr esse risco de reversão. Então, ou seja, aí tem algumas situações que nós podemos analisar, né? A má gestão financeira. Então, o que quer dizer isso, a má gestão financeira? Que inclui a falta de transparência no uso de administração dos recursos do condomínio. Ou seja, não tem uma transparência para onde os recursos do condomínio estão indo, o que está sendo feito. Então, isso caracteriza uma má gestão financeira dos recursos, né? A falta de controle de despesas. Um exemplo, às vezes o síndico começa a fazer despesas contando com caixa do condomínio de forma desordenada, o não pagamento de contas, de impostos. O síndico deixa de fazer o recolhimento dos impostos, que é obrigação do condomínio, não faz o pagamento das contas. Então, tudo isso é um indício de má gestão, tá? E aí vocês, uma equipe de morador, um grupo de morador que está notando e está insatisfeito com a gestão, precisa colher essas informações, ok? É um dos principais motivos aí que pode levar à destituição do síndico, tá? Falta de transparência, má gestão de recurso financeiro, e tem mais aqui também, a falta de transparência, né? Não prestar conta. Então, ou seja, a não prestação de contas, isso pode levar à destituição de qualquer síndico, tá, pessoal? Então, quando eu uso o termo aqui síndico, se ele pode ser o síndico orgânico ou profissional, não importa. O síndico é aquele que representa o condomínio, tá? É aquele que assina, aquele que responde administrativamente, judicialmente, é aquele que está na frente para os bônus e para os ônus, tá? Então, ou seja, não é realizar a assembleia para discussão do assunto, de assuntos importantes, não disponibilizar as informações, por exemplo, né, de atitudes que denota falta de transparência e pode causar a destituição de síndico. Pessoal, esse de não prestar contas, que a gente vê aqui, isso acontece muito na prática, no dia a dia. Então, ou seja, o síndico, por lei, tá, ele é obrigado a anualmente fazer uma assembleia de prestação de contas. É aquilo que nós chamamos de assembleia ordinária, que é aquela assembleia que você faz uma vez de forma anual para fazer a prestação de contas, né, e levar aí a previsão orçamentária do próximo período. Então, isso não é optativo, isso é obrigado o síndico fazer. Então, o síndico que não fizer, ele está aí correndo o risco de ser destituído por essa falta grave, tá? Vamos lá, dando sequência aqui. A violação das leis e das normas do condomínio. Vixe, isso aqui tem muito, tá? Tem muito síndico que não respeita nem a convenção, nem a legislação, nem o Código Civil, nem o regulamento interno. Isso aqui traz muitos transtornos aí dentro do condomínio. Então, se eu não cumprir as regras ou permitir que os outros moradores ou funcionários a descumpram, é um motivo de destituição também, tá, pessoal? É um dos motivos da destituição. E sabe onde cai essa questão aqui, ó? Nesse artigozinho aqui, ó. Cadê? Deixa eu... Isso. Aqui, ó. Não administrar convenientemente o condomínio. Então, ou seja, você encaixa ele aqui, ó. Tá? Pessoal, essas informações que eu estou passando para vocês são dicas que valem ouro. Você não vai ver aí isso sendo passado de forma assim fácil, tá? Só clicar no link e saber, não. O desrespeito aos moradores também é um dos motivos de destituição, tá, pessoal? Mas isso precisa ficar comprovado, não é uma questão só de alegação, tá? Então, precisa ficar comprovada essa situação de respeito a moradores, tá? Porque nós sabemos também que ser síndico não é uma tarefa fácil, né? Então, ou seja, muitos síndicos são perseguidos, sofrem também, e muitas vezes aqueles moradores, eles deixam de dar um pouco de atenção também por essa ocorrência. Então, por isso que tem que analisar a situação de forma macro, tá? Não micro, de forma macro,
e juntar bastante informações para se iniciar um processo de destituição. Vamos lá mais aí o que a gente tem de motivos aqui. Pessoal, vou só dar uma pincelada porque é muita coisa, tá? É muito assunto, mas eu quero trazer para vocês o pulo do gato, tá? O artigo, como eu já trouxe, algumas situações e como você vai fazer isso na prática dentro do condomínio. Aqui ele cita outros motivos, né, que pode levar à questão da destituição, como a falta de habilidade para lidar com emergências. Pessoal, tem muita gente que não tem qualificação, caiu no cargo de síndico de paraquedas. Então, ou seja, ele não vai ter habilidade nenhuma para poder tocar o condomínio. Então, ele não sabe o que é emergência, ele não fez um curso de qualificação, simplesmente entrou lá ou porque não tinha outro para entrar, mas precisa se qualificar, porque são muitas as responsabilidades que o síndico tem que arcar dentro de um condomínio, tá, pessoal? Então não dá para você cair de paraquedas. Então, se você caiu lá, por isso que eu sempre indico, nunca seja síndico somente por questões de isenção de cota condominial, porque quando vier a bucha, o BO vai cair nas suas costas e a isenção da cota condominial não vai pagar as suas noites sem sonos aí, sem dormir, tá ok? Então seja inteligente, como diz o síndico Marcelo, qual eu mando um abraço aqui, fica de olho para você não cair em uma enrascada. Vamos lá, seguindo aqui, pessoal. Então, ou seja, então o primeiro passo é importante você fazer o levantamento das irregularidades. Então, ou seja, você fez o levantamento das irregularidades, você vai para o segundo passo, que é montar um edital de convocação, não é edital de convocação, um abaixo-assinado, que conforme diz aqui, um abaixo-assinado, e colher a assinatura aí de um quarto dos condôminos, tá bom? Então, ou seja, colher a assinatura de um quarto dos condôminos para você iniciar o processo de destituição do síndico, tá? Pessoal, uma dúvida, uma pergunta, voltar aqui na tela, que sempre se fazem, né? Tá, mas o edital de convocação, ele só pode assinar os condôminos que estiverem em dia com o condomínio ou os inadimplentes pode assinar? Pessoal, para chamar a assembleia, pode sim assinar tanto os moradores que estão em dia com o condomínio, quanto os que estão sem estar em dia no condomínio. Por quê? O ato é um ato de convocação. É diferente de você participar da assembleia estando quites com a cota condominial. Existem algumas convenções, e aí por isso que você vai ter que analisar a tua convenção específica, que diz o seguinte, que quando é um processo de destituição, até os inadimplentes podem participar do processo de votação. Então, tem que dar uma lida na tua convenção para ver se não tem esse artigo aí com essa brecha, tá? Mas ao meu entendimento jurídico, tá? É que você sim, mesmo inadimplente, para questões de assinatura, de abaixo-assinado, você pode participar. Claro que existe entendimento divergente, o qual vai trazer uma informação que só pode assinar abaixo-assinado aqueles condôminos que tiver kits com a sua cota condominial. São correntes doutrinárias e aí há entendimento para ambos os lados. Mas o que vale ressaltar, pessoal, é que quem destitui o síndico não é o abaixo-assinado. O abaixo-assinado é só um processo inicial. O que vai fazer com que a destituição do síndico ocorra ou não é na Assembleia. É na Assembleia que vai acontecer o ato de destituição, se os esclarecimentos não forem feitos a contento e os moradores, por algum motivo, queiram realmente tirar o síndico da gestão, tá? Porque assim, pessoal, vale ressaltar, quando não se quer um síndico no condomínio ou pegou birra por aquele síndico por algum motivo, independente de motivo, se ele fez alguma coisa errada, se não fez alguma coisa errada, os moradores, às vezes, eles são influenciados, né,
viram às vezes massa de manobra por uma minoria e termina entrando no barco aí para destituir o síndico, tendo motivo ou não tendo motivo. Mas muito cuidado com isso, porque vocês podem sofrer consequências se essa destituição não ocorrer de forma adequada, ok? Então, ou seja, colheu o abaixo-assinado. Após colher o abaixo-assinado, você vai montar aí o edital, mas eu vou deixar aqui para vocês, pessoal, uma dica que vale ouro, tá? Até coloquei aqui, ó, no final. Eu ia falar no final, mas eu vou já trazer aqui para vocês um modelo, tá? Se vocês quiserem, eu posso mandar esse modelo para vocês. É só pedir o envio do modelo ou entra lá no meu Instagram e aí me manda uma mensagem, me passa teu e-mail lá que eu te mando esse modelo em Word. Esse modelo vai de forma editável e você vai conseguir adequar aí conforme a tua necessidade do teu condomínio, tá? Isso aqui é uma dica que vale ouro para vocês. Vamos lá. Eu tenho um modelo que eu montei aqui que ele vai te ajudar bastante. Eu quero falar especificamente sobre esse modelo. O que você tem que se atentar? Claro, você tem que colocar esse edital de convocação junto com o abaixo-assinado, você já ganha tempo. Então, ao invés de você fazer um abaixo-assinado para depois você montar um edital, essa dica de ouro, você já monta o edital, tá? Você já especifica tudo e já deixa ele praticamente pronto para você chamar a Assembleia. Então, aqui o cabeçalho eu coloquei que esse edital de convocação de Assembleia Geral Extraordinária presencial. Tá, se você não for chamar ela presencial, você muda aqui para ser um online ou digital, tá? Mas aqui é para uma Assembleia presencial. Coloca a data, tá aqui o nome do condomínio, que aqui é uma coisa simples, tá? O endereço, aí conforme o Código Civil, artigo tal, você coloca essas informações, aonde vai ser a realização da Assembleia, nas dependências do condomínio, tá, pessoal? Tem condomínio que faz na garagem, faz na quadra, mas assim, se você colocar lá de forma genérica nas dependências do condomínio, seja na garagem, no salão de festa, onde você fizer, vai ser dentro das dependências do condomínio, e esse é um pulo do gato, sem você ficar especificando o local exato. Outro pulo do gato aqui, pessoal, tem o horário da primeira e da segunda convocação, que é importante ter. E aqui que está uma situação que muitos não se atenta, e muitas assembleias de destituição, ela é revertida no judiciário. Então, ou seja, você tem que dar o direito ao síndico de você apresentar quais foram as irregularidades. E vocês, moradores, têm que dar o direito ao síndico do contraditório, da defesa e contraditório. Ou seja, se vocês estão alegando que o síndico cometeu algum tipo de irregularidades, vocês têm que solicitar esclarecimento da gestão em assembleia, e o síndico vai trazer esse esclarecimento em assembleia. Muitas vezes os condôminos erram da seguinte forma: vai chamar uma assembleia de destituição, não convoca o síndico, não avisa a administradora. Aí você deixou uma brecha, porque assim, os condôminos não podem se reunir em assembleia se não tiver 100% de convocação. Muitas vezes você quer fazer o processo, se a administradora por algum motivo não quer chamar a assembleia, você tem que ter a cautela que todos os moradores foram convocados, para que você não abra brecha para impugnação. Então, essa é uma situação bastante importante. Tem que comunicar ao síndico para que ele possa exercer o seu direito de defesa em assembleia. Fazer assembleia de destituição sem a presença do síndico, a não ser que ele não queira, mas tenha isso documentado, que você convidou o síndico por e-mail, mandou pelo WhatsApp, distribuiu aí o edital de convocação e o síndico não quis comparecer. Mas essa brecha vocês não podem deixar, ok? E outra, o síndico comparecendo em assembleia, após os esclarecimentos, se esses esclarecimentos não foi satisfatório para a Assembleia quer continuar com o andamento da segunda pauta, deixa aberto a possibilidade da renúncia do síndico. Porque se ele vê ali que a situação complicou,
ele tem o direito de renunciar. Se ele renunciar, vocês nem precisam fazer a deliberação sobre a questão da destituição. Então, o que acontece? Vocês já, além disso, encurta o caminho, ok? Vocês encurtam o caminho. E se de repente, após o esclarecimento, o síndico não quer renunciar, aí vocês vão para a terceira pauta, que é realmente o processo de destituição. Lembrando, pessoal, tem que ter no mínimo lá, dá uma olhada na convenção de vocês, mas o quórum tem que ser um quórum específico. Geralmente o quórum para destituição é de 2/3 dos presentes em assembleia na segunda chamada, tá? Então fica atento a isso também. E aí, posteriormente, você pode fazer havendo a destituição, você pode fazer a nova eleição, aí, tanto do síndico, subsíndico, membros do conselho. Ou se vocês forem só fazer a destituição do síndico, vocês eliminam essa outra parte aqui. Isso aí deixa só a parte de reeleição de síndico, tá? O modelo vai estar editável, aí vocês conseguem editar aí sem problema nenhum. Outra informação importante que vocês têm que ter, sempre colocar observação, que é lícito aos senhores condôminos fazerem se representar por procuradores, tá? Os moradores têm direito a, se não quiserem, mandar um procurador e representar eles na assembleia, tá? E outra, a ausência dos senhores condôminos, tá? Aqui é um detalhe importante, não os desobrigam a aceitar os resultados da assembleia. Então é importante, não fui na assembleia, não estou sabendo de nada, eu não concordo. Se você não foi, problema seu. O que eles decidirem, ali a grande maioria é o que vai estar valendo, tá? Então, e outro, o artigo 1335 já está exposto aí, que é direito do condômino votar nas deliberações das assembleias e delas participar, estando quite com suas obrigações condominiais, tá? E aqui, pessoal, coloquei um artigo, inibe bastante a evitar dentro de uma assembleia os tumultos e as confusões. Então, sempre que vocês forem chamar uma assembleia, seja ela uma assembleia extraordinária ou ordinária, uma assembleia não precisa ser só de destituição, mas esse artigo aqui, ele nos traz muita segurança jurídica, porque o morador que desrespeitar a assembleia, pessoal, a assembleia é um ato solene, é um ato oficial. Então, o morador que gosta de provocar tumulto, portar-se de modo inconveniente, desrespeitoso, sabe? Então, você pode chamar uma APM, liga o 90, chama a viatura e pede para que essa pessoa seja conduzido a uma delegacia para fazer o boletim de ocorrência, porque ele está desobedecendo um artigo legal, tá? Então, ou seja, e pode aí sofrer aí as consequências aí da lei. E aqui embaixo aqui, pessoal, olha só que bacana. Esse aqui já é um edital, um abaixo-assinado já com edital, e aqui embaixo tem as assinaturas, ó. Vai editável também, nome completo, CPF, assinatura, unidade. E aqui, se você quiser colocar aqui mais uma aba de um bloco, você pode colocar aqui. Então, vou deixar para vocês aí, só me manda no Instagram, síndico de atitude, manda um oi lá que eu mando para você isso aqui, um Word, você vai utilizar. Então, ou seja, não quero se estender muito, pessoal, porque senão vai ficar um vídeo muito grande, tá? Mas assim, é um processo, esse processo de destituição, deixe para fazer se for realmente em último caso, sabe? Quando você vê que realmente não tem jeito, porque sempre que troca um síndico é desgastante. A troca do síndico é desgastante. Então, é importante que você só faça isso se realmente não tiver jeito. E outra dica, às vezes você pega e já colhe um quarto de assinatura, e aí quando vai lá com esse abaixo-assinado, conversa com o síndico, e aí o síndico às vezes até já renuncia, e você evita um processo desgastante para ambos os lados, tanto para o condomínio quanto para o síndico, tá? Então assim, espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Volto a dizer para você, se você gostou, pessoal, se inscreva-se no canal, se você não for inscrito, tá? Comenta, compartilha e deixa o teu joinha.
Eu estou fazendo aqui com carinho para vocês. Se vocês quiserem mais vídeos com outros tópicos, com outros assuntos referente à questão condominial, me manda, deixa aí na descrição do vídeo aí que eu teria o prazer de fazer um vídeo especialmente para atender a tua solicitação. Ok? Um grande abraço, Síndico Silvano Silva.